Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia Botelho e hoje vamos falar um pouquinho sobre coesão e coerência, tá? Dois tópicos extremamente importantes na produção do texto, especialmente em redação. Eles não são contrários, certo? Não são contraditórios e sim, no seu texto de redação, eles são extremamente interligados. Um não vai existir sem o outro, certo? Mas primeiro a gente vai entender o que é cada um separadamente. Vamos lá. Primeira coisa aqui, quando nós falamos em incoerência, precisamos ser claros para que o nosso ouvinte ou o nosso leitor entenda o que eu esteja querendo dizer. Senão, não adianta. Você pode até entender, mas ele não vai entender nada. Por isso eu sempre aconselho aos meus alunos: fez o texto, não passa limpo agora, ou até você pode passar, mas dê um intervalo de 2 dias para que sua mente descanse, sua memória fotográfica a partir da visão também descanse, e você só depois de 2 dias relê. Você vai ver os erros que você pode encontrar. Inclusive, pode acontecer alguma coisa de você ler assim: meu Deus do céu, não lembro o que eu quis dizer, ou acho que essa ideia não está muito clara. Então, possivelmente, você tem problema de coerência. Se você, que é autor do texto, não conseguiu entender direito, imagine o professor, imagine o corretor do seu concurso, tá? Então, se liga nisso. A coerência é muito importante. Quando escrevemos a situação, não é diferente. Nosso texto deve fazer sentido para quem lê. Porque, gente, se o texto faz sentido, dizemos que ele é coerente. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Se tem sentido isso que você está dizendo, ele tem coerência. Se não tem muito sentido, se você deixou uma frase solta no seu texto, né? Ou deixou uma ideia truncada, ou seja, começou, mas não concluiu, não vai ter sentido isso. Possivelmente ele não vai ter coerência. Então se liga nisso. Pode haver coerência sem coesão? Pode sim. A gente vai ver alguns exemplos. Há textos que se organizam com justaposições ou elipses, que são palavras que foram omitidas, mas pelo contexto a gente consegue entender, tá? Podem ser considerados textos por seus leitores e ouvintes, pois constituem uma unidade de sentido, ok? Então, eu vou te mostrar agora um exemplo de um texto que tem coerência, mas não tem coesão. Depois você vai entender o que é coesão, tá? Para justamente identificar por que esse texto não tem coesão. Por exemplo, circuito fechado é um texto extremamente conhecido e bem trabalhado quando se estuda a coerência. Eu tenho chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água. Acompanha aí a sequência: cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone. Vocês percebem aqui que eu tenho uma sequência de palavras, inclusive de mesma função morfológica, todas são substantivos. E, apesar de não ter nenhum termo que faz uma conexão, uma ligação, que faz a coesão, é um texto que sim tem sentido. Vê só, se você não prestou atenção, dá mais uma olhadinha. Observe aqui que há uma pessoa, não é? Um ser humano, porque um animal não faria isso, um ser humano que possivelmente acordou, pegou os chinelos, foi ao banheiro, lavou as mãos, né? Depois escovou os dentes, fez a barba, tomou banho, lavou o cabelo, penteou o cabelo, se vestiu, foi trabalhar, foi para um escritório, toma uma xícara pequena de alguma coisa. Possivelmente também essa pessoa fuma, né? Pelo menos eu acredito que ele não está dando cigarro, e sim pegando para ele mesmo. Papel, telefone. Então ele trabalha nessa área mais de escritório.
Eu estou dando uma rotina de uma pessoa, circuito fechado. Trata-se de uma rotina diária de uma pessoa. Então, apesar de não ter coesão, tem coerência. Vamos adiante. Podemos dizer que um texto deve possuir coerência em 3 níveis. Primeiro nível, do texto em si, ou seja, uma coerência interna. Qual é a coerência interna aí? A gente viu naquele exemplo uma sequência de substantivos e que a gente vai começar a fazer também uma coerência externa. Explicando. A coerência interna aqui seria os substantivos que você sabe que foram usados no texto e que você sabe o significado de cada um. A coerência externa é você saber justamente a função de usar essas palavras ou de usar aqueles objetos que são substantivos. Então, quando eu disse que peguei creme para pentear e depois o pente e em seguida cabelo, há uma coerência externa que é o sentido de que quando você faz essa sequência é de pentear o cabelo, ok? Então, ó, do texto com a realidade, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, ou seja, uma coerência externa. E do texto com a proposta de redação. Nossa, essa também é muito importante. Porque, vê só, gente, uma coisa são 3 coisas, na verdade, né? Você primeiro vai utilizar palavras relevantes no seu texto, palavras que existem, que têm cabimento, né? Aquele significado ali. Depois você vai utilizar palavras que vão formar sua argumentação e que essa argumentação tem um sentido lógico com a realidade. Depois, essa argumentação ela tem que ter um sentido lógico com a proposta de redação que foi pedida. Né? Então não adianta, eu falei tão bonito, quando na verdade não tinha nada a ver com o texto, com o tema, melhor dizendo. Então não é bem assim. Tudo isso faz parte da coerência. Não é a coerência apenas simplesmente sobre o texto, mas sim o que ela tem a ver com o tema o qual eu estou fazendo uma redação. Beleza? Vamos lá. A coerência é ligar bem as ideias da uniformidade de tratamento às argumentações, aos tópicos, aqueles tópicos que a gente sempre discute em sala de aula. Tem um tema, primeiro reflete sobre o tema, vai fazendo em tópicos o que é que você vai escrever, o que você pode escrever, o que você sabe sobre esse tema, qual a problemática desse tema, certo? Faz tópicos, depois você organiza para só depois escrever o texto. O texto deve ser escrito de forma ordenada, com começo, meio e fim. Como assim eu vou estar narrando uma história? Não, porque a redação de concursos e vestibulares, de um modo geral, é uma redação dissertativa argumentativa, mas precisa ter começo, meio e fim. Tem que ter uma sequência lógica. É lógico que, vamos supor, eu posso fazer uma alusão histórica no meu desenvolvimento 1, mas a forma como você está explicando, falando sobre o seu tema, talvez fosse mais cabível colocar na introdução. Mas, gente, tudo depende da sua organização de texto. Cada texto é um texto individual. Então, eu posso fazer uma citação no início da introdução. Como eu posso perceber que, na verdade, essa citação ficaria muito melhor no meu desenvolvimento 2? Por quê? Porque tem mais a ver com aquilo que eu estou tratando nesse desenvolvimento. Entenderam? Então, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão é o que o seu texto deve ter. Para obter coerência, procure fazer o seguinte: ligar adequadamente suas ideias. Elas têm que estar interligadas, têm que ter a ver. Pesar a relevância das informações. Como assim relevância? Você vai dizer aquilo que é óbvio, que está dentro do senso comum, que todo mundo sabe? Então estude para fazer um texto sobre um determinado tema antes, porque o grau de informatividade dentro do seu texto é extremamente importante, tá bom? Fundamentar bem as conclusões e separar fatos de opiniões, porque fato é uma coisa, opinião é outra. Fato, ele foi comprovado, experimentado, certo? A opinião não, ela é sua, ela é pessoal, assim como o outro pode ter a mesma opinião que você ou uma opinião diferente que a sua. Entendeu? Vamos lá. Eu tenho um outro exemplo aqui. Árvore ameaça cair em Praça do Jardim Independência. Eu tenho um texto que era para ter sido uma reportagem e houve um problema de coerência. Se liga só. O
O perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Lúcia Tonon Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. Gente, qual o problema desse texto? Sim, eu vou olhar novamente, porque eu não consegui identificar. Então, dá uma olhadinha aí. Olha bem mesmo, tá? Olha aí, gente, vamos lá. Primeiro, vou fazer uma observação que não é um problema, mas para o texto de vocês não é bom usar muito. O texto que eu digo redação. É quando eu digo que a árvore ela foi atingida, certo? Ela tem 35 metros de altura e ela foi atingida em um certo dia por um raio. Então, ela ameaça cair a qualquer momento. Uma árvore, no sentido denotativo, no sentido real, ela não ameaça, né, a cair. A gente usa um verbo ameaçar, que é da linguagem humana, como se a árvore se apropriasse dessa linguagem. Portanto, eu tenho aqui um sentido metafórico, uma linguagem figurada, conotativo, ameaça cair. O ideal era que no seu texto de redação você colocasse entre aspas. Aqui não está porque se trata de uma reportagem. Então, para ficar mais próximo do leitor, alguns jornalistas utilizam uma linguagem também figurada hoje em dia, tá bom? Mas o problema mesmo desse texto está no final dele aqui, ó. O perigo são as crianças que brincam no local. Gente, cá entre nós. Tem criança que é perigosa. Tem criança que, menina, é tão travessa que se a gente não segurar, realmente elas vão colocar tudo pro ar. Mas aqui, o jornalista ele não quis dizer que as crianças são perigosas. O que, na verdade, que a gente pensa que ele quis dizer, né, é que é perigoso essa árvore cair, já que há crianças no local brincando, né? Então ele fez uma estrutura aqui que trouxe uma ambiguidade e a ambiguidade não é bacana para o seu texto. Por conta desse problema aqui, que foi involuntário, a gente tem um problema na coerência, no sentido, certo? Aqui depois vocês podem ver com calma, rever. Eu faço as mesmas perguntas que eu fiz agora, mas eu quero que vocês olhem para isso aqui. Cuidado escola. Quem nunca viu uma placa, não é, próximo das escolas ou um pouco mais distante, mas dando aí a sinalização para os motoristas que ali próximo tem uma escola. E aqui eu também tenho um problema de coerência, porque eu estou querendo dizer cuidado, escola, no sentido que se afaste porque ela é perigosa, só tem criança travessa, ou motorista, cuidado, que ali tem uma escola e você precisa dirigir de forma correta, né? Perdi a palavra aqui, mas precisa dirigir de maneira correta, segundo a lei. Então, observe o caminho que vai ser feito, observe que possivelmente vai ter uma faixa, observe que pode ter crianças correndo de maneira assim rápida, sem a mãe ou o responsável ver. Então, dirija com moderação, dirija conscientemente. Era esse termo que eu queria usar, certo? Então, é um problema de coerência também. Pela nossa realidade, a gente entende que é a segunda opção que eu expliquei, né? Mas cuidado com esses textos, tá? Inclusive nas redes sociais. Às vezes a gente escreve uma coisa e o nosso leitor pode entender outra. Enfim, coesão. Vamos entender o que é a coesão. Nada mais é do que uma ligação de maneira adequada, de maneira harmoniosa entre os parágrafos e também entre os períodos. Os períodos são as frases que ficam dentro dos parágrafos, né? Os períodos são as frases as quais os parágrafos são formados, porque o parágrafo ele é formado por um conjunto de períodos. Então, eu tenho aqui, ó, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Porque você pode até fazer frases soltas, vai fazendo frases sem nenhum conectivo. Mas e aí? É o corretor que tem que entender a ideia que você quer passar?
Porque você pode estar querendo passar uma ideia de oposição, mas não utilizou nenhum conectivo de oposição. Vai que o corretor entenda que aquela ideia ali é de adição ou de conclusão. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Ou seja, é a união íntima das partes de um todo. O todo, no caso, seria a redação, e as partes dessa redação, eu tenho os parágrafos e internamente ainda os períodos. Trouxe um pequeno texto para vocês, para a gente observar exemplos daquilo que pode ser conectivo, conectado, unido, tá? Então vamos observar aqui. Já estruturei para vocês, já indiquei. Olha só, vamos por parágrafo. Em 2008, o Ministério da Saúde lançou uma ofensiva para tentar regulamentar a propaganda de alimentos. Esse em vermelho é uma oração que foi introduzido por uma preposição indicando para o leitor que essa oração aqui tem um sentido de finalidade, é o objetivo, é o intuito para com essa primeira frase aqui, tá bom? Que apresentassem altos teores de açúcar, também eu tenho um conectivo a partir do que, certo? Que eu também estou fazendo uma coesão aqui, esse que se refere a propagandas de alimentos, perdão, como assim? Você deve regulamentar propagandas de alimentos que apresentem altos teores de açúcar. Somente aquelas propagandas que apresentarem isso aqui, sal e gordura. Cujo consumo, então, ó, o consumo, esse cujo é um conectivo que indica a posse, tá? Cujo consumo tem sido elevado entre os brasileiros. O consumo de quê aqui? Teores de açúcar, sal e gordura. Olha como está linkado esse parágrafo, tá? É lógico que na sua redação, aqui é só um período, né? Você teria que fazer aqui a continuação, porque um parágrafo com apenas um ponto final não existe, certo? Tá? Então faz de conta que eu estou continuando isso aqui. Só separei para você visualizar melhor. Entre as propostas estavam a restrição do horário de veiculação de anúncios desses produtos. E, olha, eu estou adicionando mais uma ideia. A primeira ideia que eu falei sobre proposta, eu tenho uma outra, tá? Sobre a restrição dos horários aí de veiculação. É a exigência de divulgação de mensagens de alerta sobre os males que eles provocam. Eles é um pronome para substituir um termo que já foi dito antes. A gente usa esse pronome para evitar repetição, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, de males sobre os males que eles provocam. Eles quem, gente? Quem provoca? A gente precisa, ó, voltar ao termo plural substantivo. Se eu digo, entre as propostas estavam a restrição do horário de veiculação de anúncios desses produtos e a exigência de divulgação de mensagens de alerta sobre os males que eles provocam, eu estou me referindo ao substantivo plural masculino, para concordar com eles, mais próximo, nesse caso, anúncios. Vírgula, como. Gente, observação sobre esse como. Como aqui é uma exemplificação. O como pode ser causa, pode ser comparação, pode ser conformidade, mas também pode ser usado como exemplo. Muitas vezes, na redação, ele é mais usado como exemplo do que os outros sentidos que eu falei, tá? Mas por que eu quero que a gente observe sobre esse como? Vê só, muito se tem a mania de usar o como e em seguida o por exemplo. Se o como já está indicando o exemplo, você não precisa utilizar o por exemplo, porque fica redundante, repetitivo. Deixa para utilizar o por exemplo em outro parágrafo. Aí evita também a repetição do como, tá bom? Então, como o consumo excessivo de gordura aumenta o risco de desenvolver diabetes e doença do coração, ok? O Ministério alegava tratar-se de um problema de saúde pública, uma vez que, olha aqui, um conectivo na locução conjuntiva de causa, as crianças são o alvo principal da propaganda desses alimentos. Que alimentos eu estou me referindo, gente?
Olha aqui, eu estou voltando para o início. Então, nem precisei repetir as palavras. Porém, estou indicando para o meu corretor que eu vou dar uma ideia de oposição àquilo que eu acabei de falar. Como não foi criada nenhuma lei específica até o momento, isso aqui é minha causa em relação ao que eu vou dizer. Os projetos não entraram em vigor. Então, eu tenho relação de causa e consequência no mesmo período. Aqui é a causa, e por conta desse motivo aqui, dessa causa, houve uma consequência. Os projetos não entraram em vigor. Percebam, tudo aquilo que está em destaque de vermelho, azul e amarelo faz parte da sua coesão. E sem essa coesão, o texto ia ficar nu, cru, aguado, sem informação nenhuma, não é? E também sem coerência, porque a coesão ela ajuda na coerência, na sua redação. Outros exemplos, gente. Deixa eu adiantar aqui. O time não jogou bem, mas perdeu. Oi? Se ele não jogou bem, a gente era para ter dito o time não jogou bem, por isso perdeu. Ideia de conclusão. Se você quer usar o mais, então deveria ser o time não jogou bem, mas ganhou. Por quê? Não era para ser oposição? Tá? Então aqui eu tenho um problema não só de coesão, eu usei o conectivo errado, como eu mudei a coerência, eu mudei o sentido dele. Tá? Se você quer usar o conectivo de mais, de oposição, tem que mudar a frase, e aí vai mudar o sentido. Aqui, Pedro não foi à aula, entretanto estava doente. Ó, ele não foi à aula. É uma causa. Ou melhor, é a consequência. Agora, qual é a causa dele não ter ido à aula? Eu vou dizer, ele não foi à aula porque estava doente. Agora sim tem sentido. Eu usei o elemento coesivo errado, porque estava doente, certo? Se você quer usar o entretanto, eu quero usar o entretanto assim, de todo jeito. Ok, então seria Pedro não foi à aula, entretanto, não estava doente. Porque se ele não foi à aula, a gente pensa que é porque ele estava doente, né? Mas aí, nesse caso, se eu quero dizer uma ideia de oposição, eu tenho que mudar a frase também, certo? E aqui está a correção delas que vocês podem ver com calma depois. Principais mecanismos para te ajudar na coesão. Vamos lá. Primeiro é o de substituição, para evitar repetição, para evitar deixar o texto chato, cansativo, repetitivo, vamos lá. Eu tenho meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena. Eles são maduros e úmidos e inquietos. Gente, aqui eu tenho o pronome eles, substituindo lábios. E alguém poderia perguntar, sim, eu não está substituindo meus amigos, meus irmãos, não, já que é masculino no plural? Não. E se você quiser substituir eles, estaria errado. Porque eles têm que substituir o termo mais próximo no plural masculino, que nesse caso é lábios. Por isso que aqui está correto. Tá bom? Vós, meus amigos e meus irmãos, que guardais os meus cantos. Quando eu digo vós, é um pronome que, na verdade, eu estou substituindo, né, algo que eu ainda vou dizer. Eu digo vós e vou dizer quem é que faz parte do vós. Aqui eu só trouxe como exemplo, porque na redação você nem pode utilizar a segunda pessoa, tá bom? Vamos a outros exemplos. Coesão por conexão. Conectar as ideias, conectar as orações, as palavras, ok? E a gente pode utilizar esses conectivos com conjunções e preposições. São classes gramaticais que servem para conectar mesmo, certo? Vamos lá. A artista plástica Silvia Martins sempre quis viver em um barco. Sempre quis viver, olha, viver em que local, né? Então eu conectei com a preposição em um barco. Contudo, vou dizer uma ideia oposta ao que eu acabei de dizer aqui. Então eu posso utilizar contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto, no mais. Enquanto o sonho não se realiza, também aqui, ó, uma ideia, né? O enquanto é uma conjunção que vai fazer essa conexão também. A gaúcha de 48 anos vive debruçada sobre o azul do arpoador, porque fica por cima dele. Então, gente, eu tenho não só conjunções, como preposições que vão fazer essa interligação. Fiquem ligados.
Coesão por omissão, aquilo que a gente esconde, mas dá para entender, pode entender pelo contexto. Eu digo assim, são bons de porte e finos de feição, e logo sabem o que se lhes ensina, mas têm o grave defeito de ser livres. Então, na verdade, aqui eu estou escondendo o termo os índios brasileiros, porque, lógico, esse texto aqui é maior, você precisaria ter o texto original para entender. Como ele é muito grande, só trouxe um trechinho e já dei a resposta para vocês, né? Os índios brasileiros. Quer dizer, eles, terceira pessoa do plural, justamente a concordância aqui de índios brasileiros. Sabem, terceira pessoa do plural, e tem terceira pessoa do plural. Tá bom? Olha outro exemplo. O rei da brincadeira e José. O rei da confusão e João. Um trabalhava na feira, e José. Outro na construção, e João. Nesse caso aqui, a gente vai ter zeugma. Não é que é uma figura de linguagem que omite também. Diferente daqui, ele vai omitir um termo que você identifica pelo contexto do texto, que já foi dito antes, tá? Mas ele vai ser só dito uma vez, a elipse. Porém, a elipse também ela pode ser, que é uma outra figura de linguagem, você omite e vai entender pelo contexto. Por exemplo, eu digo assim, chegamos ao shopping. Quem chegou? Nós. Eu não precisei dizer, nós chegamos ao shopping. No caso da zeugma, não. Você precisa dizer a palavra anteriormente e em seguida, na hora de omitir, eu vou conseguir entender qual é a palavra que foi omissa, tá bom? Vê só. Aqui eu digo o rei da brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira. O outro, ao invés de dizer o outro trabalhava na construção, eu não disse, porque eu já tinha dito antes aqui. Por isso que é zeugma, que é uma outra figura de linguagem. Vocês vão lembrar quando a gente estudar a figura de linguagem. Principais mecanismos para essa conexão, para essa coesão, para essa semântica, né? Eu tenho repetição lexical, repetição de palavras. Como assim? Por exemplo, eu posso ter a palavra ecologia ou ecologista e ao longo do texto eu posso utilizar palavras que vão ter o mesmo campo semântico, o mesmo campo de sentido. Ambiente, ambientalismo, ambientalista, certo? Ou sinonímia, que é sinônimo, né? Que é o mesmo significado. Eu tenho espaçonave, nave espacial, aeronave, veículo espacial. Então, se liguem nessas dicas para que vocês evitem a repetição no texto de vocês. Não só eu posso fazer por outros substantivos, mas também com termos que eu disse anteriormente. Pronome, conjunção, tá bom? Acabei passando demais. Vamos a esse exercício. Umas duas orações em um só período. Estabeleça as relações de diferentes formas usando os conectivos adequados. Seu namorado foi proibido. Seu namoro foi proibido. As famílias eram inimigas. Qual conectivo que eu poderia unir essas duas orações de forma que essa tenha sentido em relação a essa? Seu namoro foi proibido porque as famílias eram inimigas. Pois as famílias eram inimigas, né? As chuvas abriram muitos buracos na rua. A rua foi interditada. Então, as chuvas abriram muitos buracos na rua. Por isso, portanto, logo, a rua foi interditada, né? A relação de conclusão em relação à primeira. O rio estava poluído, os peixes conseguiram sobreviver. O rio estava poluído, mas, contudo, todavia, entretanto, os peixes conseguiram sobreviver. Tá? E aqui são alguns exemplos, um modelo. Caso você queira tentar em casa depois, você pode seguir esse modelo para não esquecer como é que faz. Olha aqui as respostas, né? Conectivo de explicação, de causa, aqui de conclusão e aqui de oposição. Um outro exercício. Identifique todos os elementos coesivos responsáveis para retomar o termo em destaque. Aqui, acabei marcando já uma ali, né? Vamos lá. Nunca se deve deixar um defunto sozinho.
Mas se o fizermos, eu tenho aqui o ó, que é um pronome se referindo a defunto, que o façamos, esse ó também se refere a defunto, com muita consciência. Imagine o que sucedeu comigo. Um dia em que eu velava, então esse eu também se referindo a comigo, né? Uma dessas desconcertantes criaturas. Cansado e com sono, resolvi deixar sozinho o morto, no caso o defunto, e fui a um bar da esquina bebericar alguma coisa. Quando voltei e entrei na sala do velório, eis que me deparo com o próprio aqui é defunto, sentado no caixão, comendo uma das 4 velas que o ladeavam. Que medo, né? Parece aqueles contos da segunda geração do romantismo, que eles têm contato com o morto, né, com o corpo. Na verdade, tudo é idealização, tudo coisa da mente dele, mas os poetas gostam desse tipo de temática, né? Para quem já assistiu minha aula do romantismo vai lembrar. Nem quero imaginar o susto, o meu e o dele, os sorrisos amarelos dele quem, né? Do defunto, que trocamos, as desculpas que ambos pedimos um ao outro.